de Mateponã, Puri. Eu sou carioca. Meus pais são mineiros da Zona da Mata Mineira, do município de Barão de Monte Alto. No passado pertencia ao município de Palmas. É divisa, estado do Rio, estado de Minas Gerais. Hoje resido em Juiz de Fora. Retornei à Zona da Mata Mineira. A minha história Puri partiu pelo meu interesse e de observar na diferença entre meu pai e minha avó, de perguntar, pô, minha avó é muito indígena e tal. Meu pai veio me falar, a sua avó é descendente do povo Puri. Minha avó Afonsina Rosa de Jesus, nascida em 1908, e na verdade ela já era filha de o meu bisavô, o pai dela, a Puri, na verdade, que casou com uma negra e veio a nascer todos os filhos, são a minha avó e meus tios avós por parte de pai. E uma outra característica que me chamava a atenção também, por ela ter muitos netos, e falava que ela chamava a gente de Puri, não de Guri. Eu falava, Puri, o que é Puri? Aquilo ficou na minha cabeça durante um tempo, até que eu vinha perguntar ao meu pai cada vez mais e mais. Ele contou um pouco da memória que ele ainda tem, acontecimentos, que o meu bisavô tinha essa característica de ficar sempre com o pé atrás e com distanciamento com o não indígena, mesmo caçador e coletador, vivia mais arredio assim e trazia o alimento para a esposa, para as filhas e tal. Outra característica bacana e diferente, assim, que na verdade todas as filhas são mulheres, não teve filho homem. Esse meu bisavô chamava Hilário. Jovem, tenho essa conexão com os povos indígenas e descobri através do meu pai, observando minha avó, Afonsina Rosa de Jesus, nascida em 1908 no município de Barão de Monte Alto, Minas Gerais. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são dessa região, que é o finalzinho da Serra da Mantiqueira, uma mata dos Puri. E desde pequeno aquilo me causava uma estranheza em ver meu pai branco, puxou o pai dele branco, os olhos claros, e minha avó com todos os traços indígenas, me causava estranheza. Eu comecei a perguntar ao meu pai por volta de 12, 10 anos assim, e falei, minha mãe é Puri, é um povo indígena daqui da região. E aí eu fiquei mais curioso ainda, comecei a perguntar à minha avó, e ela também tratava os netos como Puri, não como Guri, né? Puri, literalmente, muitos netos, acho que facilitava para ela, para não ter que lembrar o nome dos netos. E aquilo foi alimentando a minha curiosidade. Eu fui perguntando cada vez mais, até onde a memória do meu pai lembra, o que ele conta pra gente até hoje é isso. A minha avó, Afonsina, o bisavô dele, o meu tataravô Hilário, a minha bisavó de matriz afrodescendente, e a minha avó, então, já é filha de Puri, sendo que o meu bisavô, meu tataravô, na verdade, né? Avô, ele já era só coletador, caçador e vivia nesse movimento de trazer alimentação para a esposa, para os filhos. Nunca teve vínculo assim, de trabalho com um pequeno agricultor, nada disso. E tinha uma estranheza, uma desconfiança muito grande com os não indígenas. Mas até então, era até só isso que eu sabia. Por volta dos 14, 15 anos, meu interesse foi aumentando, eu comecei a perguntar cada vez mais, tanto a meu pai quanto a minha avó. Perguntei também ao irmão mais velho do meu pai, é meu Gizelinho, só que ele se lembra muito pouco, ele falou que não sabia muito da história, porque na verdade tinha convivido um pouco mais com o Hilário. Isso seria bom para reviver essa memória por ir, mas aí meu tio não tem essa lembrança. Meu pai que tinha um pouco, contava dos traços, como é que ele era. E nessa região lá tem os primos meus, de segundo, terceiro grau, que hoje vendo as características de pinturas e tal, eu tenho até primo de segundo, terceiro grau que por apelido se chama de potê, que é uma palavra hoje eu descobri como Puri, e a gente ficava diferente, apelido diferente, potê, 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 mas é para ver o quão próximo está da minha árvore genealógica. Na faculdade, fiz graduação em Educação Física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ali eu já me colocava como já falava que eu era Puri, que eu era descendente do povo indígena chamado Puri, mas ainda com muito pouca informação. Em 2007, 2006, isso se firmou com o meu encontro na aldeia Maracanã com o Dauá Puri. Fiz o meu mestrado recentemente, terminei ele em 2018, pesquisando o povo Guarani-Biá,
mas isso fortaleceu, porque eu acabei estudando e conhecendo um pouco mais, indo mais a fundo sobre a minha ancestralidade puri, e hoje tem cada vez mais fortalecido a intenção, a vontade de, no futuro próximo, vir fazer um doutorado pesquisando meu povo. A analogia que eu faço é com relação à data de nascimento da minha avó Alfonsina, a mãe do meu pai. Ela é de 1908. E então meu bisavô, se ele se tornou pai dela, que ela na verdade é uma das mais novas, vamos colocar por volta dos 20 anos, então ele é de 890, próximo disso. O que eu comparo é que é bem próximo ao massacre lá do aldeamento da BR-116, do aldeamento Puri, daquela região, Muriaé, Mata dos Puris, que mexe bastante comigo quando eu fiz essa analogia e percebi o quão próximo é a minha descendência Puri. Um outro dado interessante também é como que o chamado de estar em contato com os indígenas, mesmo já vinha de tempos em mim. Eu morava no bairro da Tijuca, ali próximo da aldeia Maracanã, e eu estava correndo, caminhando por ali, sempre ficava com vontade de ir lá visitar, ver o que estava acontecendo, porque eu já sabia que estava acontecendo o processo ali do movimento indígena na cidade do Rio de Janeiro, e eu já tinha ido até o portão, tinha visto que existia uma corrente lá com cadeado, só que até então não tinha visto nenhum indígena. Sabia através da grande mídia que estava acontecendo. Vi um homem, assim, um jovem ancião saindo lá, fechando o portão por fora, eu fui até ele, me apresentei, eu queria conhecer o espaço, de repente colaborar no que for dentro da minha possibilidade e tal. Ele falou, estou saindo aqui agora, mas eu posso entrar e te apresentar aqui, eu sou da UA, Puri, e eu vou te deixar aqui dentro, para você conhecer, é sempre bom colaboradores e tal. Aí ele entrou, me apresentou para a Niara, Cariri Chocó, Funiô, Cariri Chocó. Aí, lá pelas tantas, ela me perguntou, e você, por que você... Eu falei, eu na verdade eu sou minha avó, por parte de pai, é Puri. Aí o Dawas escutou assim, saindo, você é o quê? Eu falei, eu sou do povo Puri. Ele começou a chorar, eu e ele, assim, emocionados, nos abraçando. A Niara até sacaneia a gente. Pô, dois homens grandes, barbados, chorando. Mas foi forte, assim, sabe, esse encontro nosso. E daquele momento eu percebi, assim, um entendimento familiar, patriarcal, de lá do passado do avô, de uma coisa contada, uma história familiar, e que muitos dos meus primos até hoje não sabem, não desconhecem. Eu que fico fazendo esse trabalho de divulgação, de mandar material, de enviar convite para que venham a participar do movimento Puri, mas ainda é uma coisa distante. Mas isso, para mim, teve um fechamento bacana, importante. Cada vez mais eu continuei nesse processo de participar de coletivos, colaborando na medida do possível no que eu posso, mas o que tem me fortalecido muito, sabe? E com relação a meu nome, é uma coisa curiosa também, porque também desde muito jovem, coisa que a gente fica se perguntando só depois de um tempo que a gente consegue, parece que a ficha vem caindo, a gente consegue montar um pouco o quebra-cabeça. Eu fiquei durante muito tempo, assim, nessa mesma fase, dos 13 aos 15, 16 anos, me perguntando, se eu não fosse humano, o que seria? Aí passei, gosto muito de cavalo, tá, mas não seria. Aí descobri que eu seria um felino e fiquei nessa, um tigre, bonitão, tal, vou ser o tigre. Aí o tempo foi passando, cheguei à conclusão de que eu sou, de que meu nome, que eu sou não, que eu nem estava nesse processo, de que eu queria ser uma onça. Lá depois de um tempo, falei, como é que é o batismo, como é que eu faço para receber meu nome indígena? Falei, como a gente está vendo nisso, entre você mesmo procura perceber o que você tem de pergunta para você mesmo, pede aos seus passados por ir para que venha o seu nome e tal. E a clareza, assim, meu nome vai ser a onça. Qual é o nome de onça em Puri? Ele falou, é Ponã. Aí, a partir de então, caiu como assim, veio a montar um pedacinho do quebra-cabeça. E como as coisas também têm a sincronicidade, sim. Meu mestrado eu fiz em cima do povo Guarani, Mibiá. Lá na aldeia Guarani Mibiá, era um grupo grande de pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unirio, Universidade da Bolívia, povo Quechua, Aymara. Então, assim, tinha
diversos personagens e tinha do povo Craô, do Guarani Kaiowá, aí uma menina Guarani não, uma menina pesquisadora do povo Craô, ela chegou e falou assim: Emerson, quando você for o povo Craô, junto com essa pesquisa, eu vou te batizar, eu já sei seu nome vai ser Onça Branca. E assim, pô, onça branca, será que tem onça branca? Ela falou, tem sim, tem sim, tem sim. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei para ela, sabe, Letícia é o nome dela. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com felinos e eu coloquei meu nome Puri de Ponã Puri, que significa onça. Ela falou, pô, tá vendo aí? Não é à toa. Então, eu tinha me auto-batizado como Ponã Puri e no povo Craô, lá em Tocantins, tive a felicidade de ser batizado como Oropiacá, que é a onça branca, o nome Traô. E nessa ajuda mútua de aprender junto com o Dauá, sabe? De estar fortalecendo ele no que fosse necessário. No início, ele já tinha as histórias deles para criança e começava a escrever em Puri, só que não tinha quem ajudasse para reproduzir. E eu consegui fazer isso através da escola, onde sou professor no município do Rio de Janeiro. Levei o Dauá, a Niara, para dentro de um projeto onde eu coordenava, porque na verdade hoje os dois, tanto a Niara quanto a Dauá, desenvolvem o trabalho ali no Complexo São Carlos, só que eu levei na verdade para a horta lá do Complexo da Maré, na Nova Holanda. E aquilo foi fortalecendo o nosso elo de aprender junto, da necessidade de buscar cada vez mais. O Dauá começou a ter interesse em sair do Rio para procurar outros contatos que ele havia descoberto em Arapongas, Minas Gerais. Partilhava comigo dessa necessidade, desse chamado mais que ele tinha, contava com o meu apoio, dentro do que eu podia. Esse apoio era feito e ele conseguiu ir as primeiras vezes, aí conseguimos alugar lá uma quartinha em Araponga, onde ele se hospedava quando estava por lá, pesquisando, procurando. E foi quando conheceu o Jurandir, conheceu o seu Neném Lupim, conheceu a moçada toda daquela região lá de Pedra Redonda. Isso foi só enriquecendo cada vez mais porque ele alimentava isso, dessa nossa certeza e essa necessidade material, né, de encontrar documentos, de encontrar determinados artefatos. Lá eles estavam desenvolvendo a dança do caboclo, que tinha vídeos. Então sempre era muito, muito forte, assim, instigante, essa nossa certeza que estávamos caminhando no caminho de que esse coletivo só ia se ampliar. E lá ele foi recebido, as pessoas foram cada vez mais tendo afinidade com o Dauapuri e as portas foram se abrindo. Depois de um tempo, eu tive lá com ele, nós alugávamos, passei o Réveillon lá com vários parentes por aí, foi maravilhoso. Eu estava lá também nessa época, era uma das pessoas que direcionava para que esse fortalecimento fosse cada vez mais presente, com encontros mais regulares. E dali por diante a gente veio, né? Aí o processo todo da Aldeia Maracanã, participei durante muitos momentos de resistência, de saída, de ficar lá como resistência, que um grupo ainda se encontra lá. Veio a oportunidade, nesse meio tempo, de pesquisar os povos Guarani Kaiowá, mas de ter vivências com os Craôs, com os Quechuas. Então isso veio fortalecendo e cada vez mais estar mais envolvido, estudar mais, ler artigos e participar de forma mais presente nesse processo de fortalecimento do movimento indígena. O que hoje me fortalece cada vez mais, espiritualmente, principalmente. A Maracanã tem uma riqueza muito grande de encontros, de povos indígenas diversos. E lá, após o encontro com o Dauá me apresentando a Niara, naquele dia na aldeia só tinha os dois. Mas aí comecei a frequentar com uma frequência quase que diariamente. Eu passava lá, levava alguma fruta e ficava conversando, tomando chá. Aí chegou o Zé Guajajara, estava chegando uma comitiva que ele estava para trazer. Eu ajudei na construção de uma casa inicial. A Niara também estava com o sonho de construir uma casa para ela, onde ela pudesse fazer os tratamentos dela. E foi quando eu conheci o Baré. Eu e o Baré, a gente ajudou a construir aquela casa, fizemos o telhado verde e ajudamos a fazer, né? O telhado verde com lona, com grama, bambu. E aí aquilo foi numa crescente. Pouco tempo depois, o Dauá encontro
onde já tinha contato com o Dauá, já tinha contato, mas eu não conhecia. Voltando, conheci a Sol Puri, Alpetara. Depois da Dauá foi a primeira pessoa que eu conheci. Então, aí teve um encontro onde o Dauá orientou para que a gente fizesse um encontro, o primeiro encontro assim, dos Puris, onde veio o Dauá, que já estava lá direto na aldeia, Zélia, Conan veio de Maricá, Carmel do Rio, Opetara, Daniel de São Paulo. E tinha, nesse dia, nesse encontro, estava o Tucano, estava presente. Niara não estava lá, não sei porquê, não estava na aldeia. Aí passamos o dia inteiro lá conversando, compramos um peixe, fizemos um peixe na brasa, fizemos um almoço bacana pra gente, foi bem rico assim, esse encontro. A gente riu bastante, conversou bastante e tal, esse elo foi fortalecido ali. A partir de então a gente manteve o contato, celular, tudo até hoje, de certa forma, se fala assim. A presença como povo mesmo dentro da aldeia Maracanã foi se firmando, porque nesse primeiro encontro onde os puris estiveram presentes, né? Da Uapuri, o Puri, o Alpetara, a Carmel, a Sol, falei, né? Alpetara, o Puri, Daniel. Sim, éramos 5. E a partir disso a gente combinou de fazer esse encontro com maior frequência, só que em função da distância, um de São Paulo, outro de Maricá, a gente não conseguia fazer isso de forma regular, mas foi bom para a gente marcar posicionamento dentro da aldeia Maracanã como povo. Porque a princípio, quando lá cheguei, o próprio Dauá tinha dificuldade de reconhecimento como de povo indígena, que eles nunca haviam escutado falar muito sobre Puri. O Guajajara era o único que já conhecia e, de certa forma, alimentava com material para a gente que a gente fosse em busca, estimulava tal. Se não me engano, foi até o Zé mesmo que indicou para que buscássemos mais informações em Arapongas, Minas Gerais. Isso foi sendo feito de forma sem muita regularidade, mas sempre nos encontros, nos eventos de finais de semana, nas festas, tinha mais de um Puri. Nunca o Dauá ficava sozinho. Algumas vezes, claro, ele morava lá, ele vivenciava o dia a dia lá, mas sempre tinha mais de um, fazendo canto, dança, Carmel fazendo artesanato, Alpetara também trazendo artesanato, vestimenta. Então isso foi ficando cada vez mais forte e presente dentro da aldeia Maracanã. Os parentes começaram a olhar a gente com um olhar diferente, com mais respeito. Então foi importante. E a partir daí, cada vez mais esse encontro através das ferramentas de internet. Eu me lembro alguém se era na época Orkut, mas acho que sim, ou Facebook mesmo. E hoje a gente utiliza a ferramenta do WhatsApp, Instagram, todas as que a gente tem para fazer crescer esse nosso de resistência, ressurgência mesmo. A partir da nossa participação nas trocas de saberes da Universidade Federal de Viçosa, numa das primeiras trocas ficou bem marcado a nossa presença enquanto povo dentro de uma instituição federal. Presença bacana, tinha um grupo do Rio de Janeiro, presença dos anciãos lá de Pedra Redonda, o Sr. Neném Lupin, as filhas do Sr. Neném Lupin, e a gente ali firmou de que todo ano nós participaríamos e saímos de lá com certeza de que a gente tinha muito o que fazer com relação à pesquisa, com relação à língua, às falas, a tentar gravar com os nossos mais velhos, o que eles tinham de memória oral, para a gente ter isso documentado. E isso vem numa crescente. A gente vem participando e só tem fortalecido, e tanto em número de alunos, de participantes, não deixa de ser de alunos, alunos, e no passado recente, se tornaram alunos da UFJF através dessa nossa bandeira do povo local, do povo Puri, então facilitou a entrada através do professor William Barbosa lá, é marcado com a nossa presença sempre que possível, todos os anos.